Qual que é a importância da sustentação oral e do princípio da oralidade no processo penal? Olá pessoal, este é o CPP, Canal de Processo Penal, e aqui você encontra discussões atuais e modernas a respeito das ciências criminais, com foco específico na área do processo penal. E portanto, se esses temas são do seu interesse, se essa disciplina é aquela disciplina que lhe apaixona, venha para o nosso canal, que aqui vai ser uma alegria a gente poder discutir sobre esses temas. Então, como na nossa chamada eu já identifiquei, hoje eu quero tratar um pouquinho com todos nós sobre a questão do princípio da oralidade ou do critério da oralidade no processo penal brasileiro. E faço isso movido um pouco pela resolução número 591 de 2024 do CNJ, que procurou restringir sensivelmente as sustentações orais no âmbito dos tribunais. Nós sabemos que hoje, em decorrência aí dessa quantidade de casos penais que nós temos nos tribunais superiores e também nos juízos de piso, nos juízos de apelação, nas cortes de apelação, tem se tentado criar alguns mecanismos para que o judiciário encontre um fluxo adequado de entrada e saída desses casos para que eles não fiquem represados. E nós entendemos que algumas estratégias são sim válidas para que inclusive possa ser observado o princípio da duração razoável do processo, de modo que não é viável que um caso penal perdure por décadas no Poder Judiciário sem uma solução definitiva, do mesmo jeito que as outras causas também. Não é adequado que uma demanda trabalhista, que uma demanda tributária, que uma demanda civil, uma demanda previdenciária permaneça no Judiciário ininterruptamente. Por isso, louvamos as medidas adequadas que buscam conferir celeridade à prestação jurisdicional. Agora, me parece, com todo respeito a posições diversas, que a mitigação das sustentações orais não é um mecanismo adequado para esse desiderato. Não é um mecanismo adequado para que a gente elimine essa morosidade da justiça e também elimine essa quantidade assoberbada de casos que nós temos em trâmite, seja nos tribunais superiores, seja nas cortes de apelação, ou seja, em primeiro grau. E eu digo isso, primeiro, porque toda a doutrina reconhece, hoje em dia há quase uma unanimidade, no sentido de que a oralidade ela é uma marca dos modelos acusatórios, não só dos modelos acusatórios modernos, como a gente consegue perceber em todas as reformas processuais que caminham numa tendência de um modelo acusatório, né, na América Latina, por exemplo, mas inclusive, quando a gente vai estudar a gênese dos sistemas processuais, nós percebemos que a escrituração, o processo escrito, secreto, sigiloso, o processo escriturado é uma tendência de modelos inquisitoriais, enquanto que o processo oral, público, dialógico e dialético é um processo originariamente engendrado dentro de um modelo acusatório. E, portanto, nós precisamos compreender que o princípio da oralidade ou o critério da oralidade é uma metodologia de produção de conhecimento, de produção de convencimento, de produção de argumentos dentro do processo penal e que mais se coaduna com a ideia de um modelo democrático de distribuição da justiça no sistema criminal. Podemos também perceber que, me parece isso até um pouco lógico, que a oralidade por si só não vai resolver o problema da maior ou menor democraticidade no processo. Mas a oralidade, juntamente, por exemplo, como o princípio do contraditório, como a exclusão física das provas ou dos atos investigativos produzidos na primeira fase, né, naquela fase pré-processual, juntamente com a ideia de imediatidade, juntamente com o princípio e a garantia do juiz natural e da identidade física do juiz, contribuem para que o conhecimento produzido dentro do processo, que vai ser apresentado para fins de formação do convencimento do juiz, é uma metodologia melhor para que se chegue a uma decisão mais democrática e mais consentânea com os princípios republicanos e com os critérios dos direitos fundamentais positivados na Convenção Americana de Direitos Humanos, positivados na Constituição da República. E, por fim, também acho importante a gente destacar isso. Todos nós, como advogados criminais, como operadores do sistema de justiça, sabemos da importância de uma sustentação oral. Quem aqui, como advogado, nunca teve uma sustentação oral que, vamos dizer assim, entre aspas, virou um caso, né? Então você estava perdendo, o voto do relator era contrário e os outros desembargadores eventualmente iriam seguir naquele sentido do relator e aí você consegue uma vista.
né? E aí você consegue um voto divergente que vai lá, de repente, motivar um embargo dos infringentes, ou mesmo até quando o relator fica vencido. Eu já tive casos nos quais o relator tinha votado contra o meu pedido e, posteriormente, após um pedido de vista, o relator se convenceu de que os meus argumentos estavam adequados e seguiu o voto divergente, né? Eu já tive, então, casos em que eu estava perdendo, né, de um voto já que estava em sentido contrário e a decisão veio a 3-0, né, em favor do nosso cliente. Então nós sabemos que a oralidade ela tem uma função importantíssima, principalmente no âmbito dos tribunais, sejam eles superiores ou nos tribunais de apelação, porque lá naqueles recursos de apelação, nos recursos em sentido estrito, nos habeas corpus, nos mandados de segurança, nas reclamações constitucionais, não há um contato entre as partes, né? Então é óbvio que é nesse contato que a gente consegue às vezes humanizar o caso, que a gente consegue humanizar o cliente, que a gente consegue trazer a sensibilidade para que o julgamento possa ser um julgamento mais adequado. Então, desse modo, nós entendemos que a oralidade ela não deve ser restringida em prol de uma celeridade, em prol de um desafogamento do Poder Judiciário. É um equívoco a gente supor que a gente pode chegar numa melhor distribuição de justiça restringindo direitos fundamentais. E eu também não quero dizer aqui que a sustentação oral por si só ela é um exemplo de democraticidade. Não é isso. O que eu quero dizer é que a sustentação oral no âmbito dos tribunais ela é um flanco de abertura para que a gente possa ter um diálogo mais próximo com o Poder Judiciário. Apenas isso. E se a gente acabar com esse canal, é evidente que a gente vai estar restringindo a possibilidade de uma decisão mais qualificada, de uma decisão mais bem fundamentada e, portanto, a sustentação oral ela é um elemento de legitimação do exercício do poder jurisdicional. Mesmo que, após a sustentação oral, a decisão não atenda aos interesses do advogado ou das pretensões ali deduzidas. Então, de uma certa maneira, nós devemos cada vez mais tentar encontrar mecanismos, sim, para que a prestação jurisdicional seja célere, atenda à duração razoável do processo, mas nós não podemos fazer isso em detrimento da eliminação, da flexibilização ou da mitigação de elementos essenciais e caros a um modelo acusatório. E é por isso que nós defendemos que as sustentações orais elas devem ser realizadas em tempo real e não simplesmente mediante aquelas gravações em que você grava, põe nos autos e nem se sabe se vai ser ouvido, né? A sustentação oral ela tem que ser, vamos dizer, de carne e osso, ela tem que ser presencial, ela tem que ser ali realizada naquele instante, naquele momento em que você pode efetivamente promover uma captura psíquica, em que você pode apresentar os seus argumentos de uma forma adequada e não simplesmente um entulho de mídias sendo juntadas aos autos por milhares de advogados, nas milhares de demandas que estão por aí e que infelizmente ninguém vê. Então, a sustentação oral, repetimos nós, ela representa um elemento central na democracia, na democratização do processo e na afirmação de um modelo constitucional, democrático e acusatório de processo penal.